Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Marcelo Ishibashi, eu sou hipnoterapeuta constelador familiar e venho aqui para querer tirar dúvida de muita gente. E eu já até falo, se você tem alguma dúvida sobre a constelação familiar, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter enorme prazer de querer te responder. Mas hoje tem muitas perguntas que as pessoas fazem sobre a constelação familiar. Eu vou falar nesse vídeo sobre a constelação familiar. Para que serve? Se ela tem envolvimento com energia, espíritos, se faz mal, se ela resolve algum tipo de problema. Então eu quero explicar um pouquinho isso para vocês. Mas antes disso, eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e até mesmo aqui no meu canal existem outros vídeos falando sobre hipnose, constelação, auto-hipnose e já pode te ajudar de alguma forma. Então vamos lá? Sem enrolação? Então vamos lá. Primeiramente, as pessoas perguntam para mim, né? Para que serve a constelação familiar? A constelação familiar, ela faz a gente ter um novo olhar sobre algum tipo de problema. Que tipo de problema, Marcelo? Problemas às vezes com doenças, problemas com relacionamentos, seus relacionamentos não vão certo, talvez problemas no seu trabalho, você não consegue ficar um período, vamos falar assim, no mesmo emprego, às vezes você fica saindo, às vezes você não consegue engravidar, às vezes você não consegue fixar, sabe, alguma coisa. Pode ser alguma situação, pode ser algum sentimento. Então acaba criando essa dificuldade. É lógico, pessoal, que existem fatores genéticos também. Mas a gente tem que começar a analisar, porque às vezes não é só genético. Mas a gente tem algo maior que a gente faz ter aquele comportamento. Então vamos dar um exemplo assim. Para querer explicar e deixar um pouquinho mais claro, vou voltar um pouquinho e dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho sobre a constelação. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele criou três leis sistêmicas. E essas três leis é pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Quando uma dessas três leis elas não está com harmonia na sua vida, você acaba tendo um emaranhamento que a gente chama. É como se fosse um nó. É como se a nossa vida fosse uma corda e cada problema que a gente tem é um nó que é feito nessa corda. Aí eu até te pergunto, né? Imagine quantos nós você não tem na sua vida. Você não tem aí nessa corda. Então, só para você entender, a hierarquia é que, independente do que os nossos pais falam, fazem, é deles. É problema deles. Eles tiveram uma geração e eles aprenderam naquela geração. A nossa geração é outra geração. Dos nossos filhos é uma outra geração. Então a gente precisa respeitar isso. Quem veio primeiro acaba tendo uma autoridade sobre a gente. A gente deve esse respeito. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que concordar. Tem gente que fala, eu tenho que aceitar, Marcelo. Fala assim, você pode não aceitar, mas você pode concordar. É diferente aceitar e concordar. Você pode não aceitar uma atitude, mas você tem que concordar porque, um exemplo, é seus pais. É o respeito que você deve a eles. Essa é a parte da hierarquia, da hierarquia. O pertencimento é que todo mundo que passa na sua vida, situação, lugares, pessoas, faz parte da sua vida. Então, muitas vezes a gente tem algum, fala assim, um relacionamento. E a gente briga com essa pessoa e a gente fala: Deus me livre, eu não quero mais ver essa pessoa. Nossa, só de eu olhar para aquela pessoa eu já fico com raiva. Já me veio um ódio. Ela me traiu. Olhe para você ver como que acaba gerando um sentimento ruim dentro de você. Às vezes até mesmo no trabalho, você é mandado embora e você acha que foi escorraçado daquele lugar, que você foi humilhado, que você deu sangue por anos e anos e te trataram como um lixo. E às vezes só de você passar nesse lugar, você olha para aquilo ali e fala assim: nossa, que empresa maldita. Nossa, que esse lugar aí não presta. Mas às vezes de tantos anos que você trabalhou ali, aquela ali que te sustentou. Talvez que te deu bens, te deu, vamos falar assim, muitas coisas para sua vida. Toda situação vai ter um lado positivo. Só que a nossa mente, ela só sabe ver o ruim da situação. E tem o equilíbrio. O equilíbrio é a gente dar e receber. Tem muita gente que sabe dar,
mas não sabe receber. E tem muita gente que só sabe receber, não sabe dar nada. Então, quando você tem esse excesso de um dos dois lados, você acaba tendo esse desequilíbrio. E acaba criando mais um emaranhamento. Então vamos lá. Eu sempre falo entre o equilíbrio, o pertencimento e a hierarquia, mas se você for reparar qualquer tipo de situação, uma dessas três leis, elas está junto dentro dessa situação, que talvez te incomoda. Ou às vezes está só uma, mas eu falo separadamente, mas em cada situação às vezes vai ter as três juntas ali. Então, começa a analisar da sua vida. Dentro desses três exemplos que eu dei, essas três leis sistêmicas, qual o problema que mais te perturba, vamos dizer assim? E deixa aqui nos comentários, que a gente vai poder olhar para isso e eu querer te explicar também um pouquinho para onde que você deve olhar, o que que você pode fazer para querer melhorar um pouco essa situação. Então eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendi. Vamos falar assim, o pai é diabético. Os irmãos do pai também são diabéticos. A família inteira do pai é diabética. Aí, esse cliente, ele não é diabético. Aí, o que ó, pra você ver, olha o que passa na cabeça do cliente, né? Isso inconscientemente, viu, pessoal? A gente acha que a gente não faz parte daquele grupo. A gente não faz parte daquele clã. Mesmo sabendo que às vezes é errado ou que é certo, sabe? A gente quer pertencer. Olha aí, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. A gente quer fazer alguma coisa para a gente receber algo. A gente quer fazer alguma coisa para pertencer, talvez nesse grupo. Então, fala assim, isso inconscientemente a pessoa fala: caramba, eu não sou diabético. E o que acaba acontecendo? A pessoa ela começa a ter comportamentos para virar um diabético. Talvez para virar um hipertenso. Para ter algum tipo de doença. Para ter algum tipo de obesidade. Para começa a fumar. Porque a família inteira do meu pai fuma. A família inteira da minha mãe fuma. E você se sente tipo fora do ninho. Fora daquele clã. Olha para vocês verem como que é interessante, né? Então, por ter essa percepção, você se sente sozinho, isolado. E para você se sentir enturmado num grupo, num clã, você começa a ter esses comportamentos. É lógico que eu não estou falando que amanhã você vai começar a comer desesperadamente, não é isso. Mas ao longo da sua vida, você começa a ter esses comportamentos. Então a pessoa começa a comer ali, comer, de repente ela começa a ficar obesa e pá, ela vira diabética. Aí sim, né? Ela fica parecendo que tipo, agora sim, agora eu tô ali na minha família. Aí você pode me perguntar, Marcelo, mas como que eu saio disso? Você sai quando você começa a reconhecer esse problema. Porque muitas vezes as pessoas elas não querem essa doença, não querem esse problema, não querem esse sentimento, quer esquecer, quer se livrar, quer excluir. Olha aí, pertencimento e o equilíbrio de novo. Elas querem afastar, elas não querem olhar, elas querem virar as costas. E é por isso que acaba tendo mais esse problema ainda. É por isso que acaba aparecendo mais pessoas ainda desse tipo. Em relação ao seu problema. Eu estou dando esse exemplo da parte da doença, mas pode ser uma outra situação. Pode ser um problema no seu relacionamento. Por você não ter aquele acolhimento e ver as situações positivas que você já enfrentou, talvez lá naquele relacionamento, hoje o seu relacionamento ele acaba se repetindo. E você já trocou de pessoa, já se separou e arrumou uma outra pessoa, e essa pessoa tem o mesmo comportamento. Olha para você ver que estranho. Então, quando você começar a olhar com respeito, olhar, ter esse novo olhar, que às vezes a constelação familiar vai te mostrar esse novo olhar, aí sim você começa a ficar mais leve, mais livre e começa a ter esse respeito, a concordar, não aceitar.
Será que eu estou conseguindo ser claro com vocês? Então a constelação, para que, que ela serve? Ela serve para mostrar esse olhar. Na constelação é muito de sentir. Às vezes as pessoas elas falam: Nossa, Marcelo, eu tô sentindo um peso nas costas. Nossa, Marcelo, eu tô sentindo uma dor. Nossa, Marcelo, eu tô sentindo uma raiva. Nossa, Marcelo, eu tenho uma percepção que esse problema é muito grande ou ele é muito pequeno. E com isso você começa a ter esse novo olhar. Então a constelação, os bonequinhos, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho meus bonequinhos aqui, ó. Olha aqui, ó. Os meus bonequinhos aqui, esse aqui eu faço um trabalho com a constelação na água, que eu coloco aqui, ó. Então, eu colocando um bonequinho aqui, ele vai começar a agir naturalmente. Então, quando ele começa a agir naturalmente, o cliente ele começa a ter um outro olhar. Olha aí meus bonequinhos para vocês verem que bonitinho. Então, esses bonequinhos, eles começam... É como se tivesse uma vida à parte, sabe? Então, eles começam a ter, talvez, movimentos. Às vezes eles começam a seguir pessoas, lugares, e a gente não consegue perceber isso no nosso dia a dia. Mas, vamos dizer assim, às vezes você está carregando pesos na sua vida que é de outras pessoas. Talvez você está carregando problemas que não são seus. Aí eu falo até para você, você consegue resolver os seus problemas? Eu tenho certeza que não. E para que a gente começa a carregar problemas de outras pessoas? Problemas que não são nossos. E vai chegar uma hora que você vai ficar sobrecarregada, você não aguenta mais. Então a constelação, ela, igual eu falei, esses bonequinhos, eles vão fazendo movimentos. Isso é uma constelação na água e individual. Num grupo com pessoas, essas pessoas que vão fazer esses movimentos, elas vão começar a sentir coisas, mesmo sabendo, sem te conhecer. Sem te conhecer, ela vai falar coisas da sua vida. Talvez coisas de como aquela pessoa se sente. Como que é aquele sentimento? Como que é aquela dor? Aquela doença? O que você está carregando? E você vendo aquilo, você começa a ter insights. O que é insights? É ideias. É uma nova visão. É esse que eu falo. É o novo olhar. Porque quando você começa a ter esse novo olhar, ver esses movimentos, começa a ficar mais leve. E talvez aquele olhar que você tinha da sua mãe, do seu pai, talvez de raiva, talvez de negação, de não querer, depois de uma constelação você começa a ter um novo olhar. Respeitar, concordar, sem precisar aceitar, mas concordando e respeitando. E aquilo ali vai te trazer essa leveza. Eu sei que é muito amplo, é muito, vamos falar assim, é muito complexo, né? Às vezes a gente tem que participar para querer realizar tudo isso. A gente precisa ver para crer, né? Mas é muito transformador uma constelação. Eu sempre faço esse trabalho e realmente eu adoro, eu amo e sempre é um cinema mudo, né? É um cinema mudo que a gente vê e a gente acaba sendo tocado por todas essas pessoas, sentimentos e situações. E eu aprendo com os meus clientes também. Mas se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Depois eu vou fazer um outro videozinho também falando um pouquinho. Eu acho que tem até no meu canal aqui falando sobre o campo morfogenético. Procura aí no meu canal. Porque às vezes as pessoas pensam que a constelação tem a ver com espiritismo, com energia, mas tem a ver com esse campo morfogenético. Então, acompanha esse videozinho aí no meu canal, se inscreve aí no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe, talvez para uma pessoa que não saiba o que é uma constelação familiar. E quem sabe ela tem a vontade de fazer e tem essa transformação, tem essa leveza. Se você tem vontade de fazer uma constelação familiar, um trabalho, um tratamento comigo,
Eu faço tratamento aqui na clínica em Campinas, mas eu também faço atendimentos online. Tem muitos clientes, até mesmo fora do Brasil e de norte a sul. Então, eu vou deixar todos os meus contatos aqui, meu Instagram, meu WhatsApp, e fico aguardando o seu contato. Se você quer a sua transformação, venha comigo, que eu tenho certeza que eu vou te guiar para ela. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!